Olá! Estamos aqui para mais um encontro com as mães do grupo Brasilidade, famílias com filhos plurilingües em Nápoles, Itália. É um prazer estar aqui para mais esse encontro com as mães, para a gente conhecer um pouco do olhar das mães para a língua de herança na família e na comunidade. E o tema de hoje é: eu cultivo o afeto pelo meu país e a manutenção da minha língua e a minha cultura, porque eu quero que os meus filhos transitem naturalmente pelos dois mundos, que no nosso caso, Itália e Brasil. E hoje é um dia muito especial também, né? É o Dia das Crianças. Então a gente quer aproveitar, parabenizar todas as crianças do mundo inteiro. E a gente torce, e a gente deseja que todas as crianças do mundo inteiro tenham direito de ser crianças. Bom, então, por que escutar as mães? Por que nós, do Grupo Brasilidade, decidimos escutar, dar voz a estas mães? Porque elas falam de sentimentos, de desafios, de lutas, de conquistas, de desejos e de sonhos fora do seu país de origem. Que elas conservam com elas uma brasilidade que as acompanha onde quer que elas vão. E elas, como mães, elas têm um desejo e uma necessidade de manter viva a sua língua, que é a língua materna para ela e para as crianças, para os seus filhos, a língua de herança. E a sua cultura. Então, elas se sentem responsáveis em transmitir essa herança aos filhos. Hoje nós teremos a presença de duas mães, como sempre, a Luana de Salerno, bem novinha no grupo, tem um filho de 5 anos, e a Juliana, que tem 2 filhos, um de 5 e um de 7. Então, nós vamos conversar com essas mães e a gente vai chamar, então, a Juliana, para que ela... Nádia, boa noite, seja bem-vinda. Então, a Juliana, a gente está aguardando a Juliana entrar. Enquanto nós aguardamos a Juliana entrar, a Juliana chegou. Juliana, então, como eu disse, ela é mineira de Alfenas, perto de Varginha, a cidade do ET. Ela vai contar para nós se ela já viu o ET. E a Juliana já morou em vários lugares. Quando eu a conheci, eu pensei que ela era carioca, porque ela tem um sotaque forte. Então, Juliana, muito obrigada por aceitar o nosso convite em participar dessa live, em compartilhar com outras mães expatriadas a sua experiência de mulher brasileira, mãe, educadora, profissional, que quer manter viva a sua língua e a sua cultura junto a seus filhos. Então, Juliana, eu gostaria que você falasse um pouco de você nesse primeiro momento e como que foi essa sua vida de andanças, que você me disse que viveu muito tempo no Rio, mudou de lugares, até chegar à Itália, né? Então, gostaria que você se apresentasse um pouco. Ok. Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Rosa. Obrigada ao Iara. Para mim é um prazer falar um pouco da minha experiência, de compartilhar um pouco a minha vida, o que acontece comigo. E assim, como você mesmo disse, eu sou mineira, nasci em Alfenas, perto de Varginha, e já morei em vários lugares no Brasil, mais de 10 lugares, porque meu pai era sempre transferido. E eu sempre achei muito importante quando a gente se mudava para um lugar diferente. Eu sempre via a mudança como uma coisa positiva. E antes de vir na Itália, o último lugar que eu morei foi no Rio. Foi aí que eu peguei muito sotaque, que ninguém acredita que eu sou mineira,
mas eu começo a falar com gente mineira e meu sotaque volta um pouco de mineirinha. Mas eu tenho bastante, como você mesmo disse, o sotaque de carioca. Lá no Rio, antes de eu vir para cá, eu estudei psicologia, que foi uma faculdade que eu sempre gostei. Eu sempre quis fazer psicologia, sempre tive essa vontade de ajudar o próximo e me conhecer, me aperfeiçoar. Eu sempre gostei nunca tive dúvida em fazer psicologia. Depois veio a vontade de fazer recursos humanos, que foi minha segunda faculdade. E durante o período de faculdade, eu trabalhei em loja, porque sempre achei importante eu me manter, ter meu dinheiro para poder fazer as minhas coisas e até para ajudar em casa, visto que a minha família é grande, eu sou a quarta de 5 filhos. E então, para eu me manter, para eu pagar minha faculdade, eu sempre achei importante começar a trabalhar desde que eu pude, desde 17 anos eu comecei a trabalhar no comércio, até eu me formar. Depois que eu me formei em psicologia, eu comecei a trabalhar em recursos humanos, que era uma outra área muito interessante que eu sempre gostei. E, ao mesmo tempo, trabalhei em hospital psiquiátrico, que são os dois lados da Juliana. Um lado muito dinâmico de recrutamento de seleção, de fazer treinamento e desenvolvimento, trabalhar com pessoas, e o lado Juliana, mais de ajudar as pessoas, de trabalhar em hospital psiquiátrico, que sempre foi uma área que eu sempre fui fascinada por esse campo da psicologia, trabalhar com psiquiatria e etc. E lá no Rio, eu conheci o meu marido, que na verdade foi assim, eu falo para ele que a gente poderia escrever um livro, porque meu marido, ele estava na Itália e me fez um convite de querer saber, de conhecer o português. A gente se conheceu pela internet. E eu nunca tinha conversado com ninguém na internet. Ele queria falar sobre a capoeira, eu não entendia nada, porque ele escrevia em italiano e eu não entendia, eu botava na tradução. E aí, aos poucos, a gente começou a se conhecer, mas pela internet. Eu tinha um namorado na época, ele tinha uma namorada na época, e acabou que ficamos amigos. 2 anos se passaram, ele falou: estou querendo ir para o Brasil. Eu já tinha terminado a minha relação, ele também não estava mais com aquela pessoa. E aí, ele foi para o Brasil. Ele falou: eu estou indo para o Brasil com um amigo, porque eu faço capoeira, eu gosto muito de capoeira, eu quero me aperfeiçoar na capoeira e quero conhecer um pouco mais do português. Eu falei: tá bom, eu estou no Rio, a gente pode se conhecer? E aí ele foi para o Rio, a gente se conheceu, e 3 dias antes dele voltar para a Itália, a gente tinha ido para uma boate. Foi o dia que a gente se conheceu e nasceu alguma coisa de diferente entre a gente. Ele voltou para a Itália, deu 9 meses, vim para a Itália para conhecê-lo melhor, para conhecer a família dele. E daí, então, na verdade, a minha descendência italiana, né, o meu vínculo com a Itália se repetiu pela segunda vez, porque eu tenho descendentes italianos de Vale della Lucânia, que é o meu bisavô, que foi para Três Corações, em Minas Gerais, conheceu a minha bisavó, e ali começou a minha descendência italiana. Depois que eu vim para a Itália, eu vi que era com ele que eu queria ficar e que estava tudo correndo bem entre a gente. Só que eu tive que ir para o Brasil, eu tive que voltar para o Brasil, porque eu podia ficar só 3 meses na Itália, que eu fiquei no período de turismo. E aí eu fui para o Brasil, deu 2 meses, ele foi para o Brasil, conheceu minha família. E aí, depois dali, eu comecei a me preparar para fazer um visto de estudo, a fazer um permesso de estudo para ficar mais tempo, para vir para a Itália, para ficar com ele e ficar mais tempo na Itália,
com um permesso mais longo. E aí eu voltei para a Itália e nesse período ele me pediu em casamento e aí depois eu não é que eu não voltei para o Brasil, eu voltei para o Brasil, mas voltei depois com ele, não sem ele. E desde então eu tô aqui já há 10 anos na Itália. Sempre quando eu posso, quando eu não tinha os meus filhos, a gente ia todo ano para o Brasil. No início eu não sentia tanta falta do Brasil. Claro que era muito bom eu voltar para o Brasil para rever minha família, eu sempre ia e ficava um mês pelo menos, mas eu não sentia tanta falta. Depois que eu virei mãe, nossa, mudou tudo porque eu sinto muita saudade, o meu vínculo com a minha família aumentou muito mais. Eu sou muito mais ligada com a minha família agora. Por mais que eu sempre fui muito independente psicologicamente, dizendo, depois que eu virei mãe, tudo mudou. Eu fico preocupada. Esse ano a gente não conseguiu ir, né, por causa do coronavírus. Era para eu ter ido nos 70 anos da minha mãe, em junho, e já estava quase que tudo comprado para a gente ir quando a gente viu que não era o caso de ir. Já tem 2 anos que a gente não vai, e eu não vejo a hora de respirar o meu mundo, porque é literalmente respirar o ar do Rio, é sentir o cheiro da comida de Minas, é a música, é tudo que é diferente. E me renovar também como pessoa, que eu acho que é importantíssimo. Eu acho que quando a gente vai para o Brasil, pelo menos eu volto com 1000 ideias na cabeça, eu volto mais tranquila, eu volto. Ai, é uma renovação da alma. Renovação. Juliana, esse vínculo que você disse que, né, você estabeleceu esse vínculo maior, digamos assim, não é o vínculo, essa saudade, essa relação maior com o Brasil depois que você se tornou mãe. E os seus filhos, como que é o vínculo deles com o Brasil? Então, os meus filhos, o Fabrício, a primeira vez que é o mais velho, né, de 7 anos, a primeira vez que ele foi para o Brasil, ele tinha 11 meses. Ele foi no marsúpio, né, naquele negócio que bota aqui na frente, eu sozinha com ele no avião, e ele foi e adorou praia todo dia. No início ele estranhou muito, obviamente, porque ele não tinha um contato ainda muito com a minha família. Minha mãe, quando eu fiquei grávida do Fabri, a minha mãe veio para cá, ficou 3 meses, a minha irmã também veio e ficou um período, mas eles não tinham aquele contato diário, então eles estranharam um pouco. Mas foi uma semana e depois adorou tudo, comia de tudo, e não teve problema nenhum, absolutamente nenhum. O Lucas, a mesma coisa, quando ele foi a primeira vez, ele tinha 2 anos e pouquinho, era bem pequenininho. Eles já foram mais de 5 vezes. Hoje, na idade que eles têm, eles falam direto, principalmente o Fabrício, ele fala direto com meu pai, com a minha mãe em português. Eles entendem, eu só falo em português dentro de casa. Eu acho extremamente importante eu falar só o português. Primeiro porque é a minha língua, para eu dar bronca neles não é a mesma coisa de dar bronca neles em italiano. O meu filho, o Fabrício, quando ele começou a escola, ele tinha 2 anos e 7 meses. Eles são anticipatários. Eles começaram, ele tem a idade menos, né, do que as outras pessoas. Eu não sabia como eu tinha que falar com meu filho dentro da escola. Eu perguntei para a maestra, como que eu tenho que falar com os meus filhos? A maestra, obviamente, me falou em italiano. Só que quando eu falava italiano com meu filho, eu percebia que ele olhava para mim de um modo muito estranho. Só que ele não sabia ainda falar o que era. E depois, quando ele começou a falar, quando ele já era um pouquinho maior, eu comprovei que
um belo dia, ele chegou e falou: não, mamãe, fala comigo em português. Mãe, você tem que falar comigo em português. Ele fala em italiano, eles falam comigo normalmente em italiano. Eu não forço nada, eu acho que a cada ano que passa, eles estão melhorando cada vez mais no português. Eles brincam comigo o tempo inteiro do jeito que eu falo em português, eles tiram sarro comigo, mas eu acho que só o fato deles entenderem o que eu digo, começarem a falar aos poucos o português no tempo deles, eu acho que isso já é uma vitória, porque se não fosse através de mim, não teria tanto vínculo, porque eu ainda acho que eu tenho um pouco de sorte perante algumas pessoas, não sei se é sorte a palavra certa, mas talvez o fato do meu marido saber falar o português muito bem e ter esse vínculo muito forte com a capoeira, que eles estão o tempo inteiro falando em português. Na verdade, aqui dentro de casa é português, é italiano, é napolitano, mas eu acho importante isso, eu não posso fazer disso de um problema. Eu faço isso com... a nossa vida é assim, foi estabelecida dessa forma. Eu tento tirar proveito do que tem de bom o Brasil e o que tem de bom da Itália e passar para eles. Se não, o meu marido sabe coisas do Brasil que às vezes nem eu sei. Às vezes ele me pergunta coisas que nem eu sei. Não sei o que é. Mas assim, é através de mim, mais obviamente, e através do meu marido que a gente faz crescer os nossos dois filhos. Dentro de casa é Brasil, milhões de decorações do Brasil, as músicas, eu canto músicas do Brasil direto para eles, eles aprenderam a dormir quando eles eram pequenininhos com as músicas do Brasil que eu cantava para ele, porque eram essas músicas que eu sabia cantar, obviamente, e deixo eles serem eles, não faço nenhuma pressão. Acho que o melhoramento deles está vindo com o tempo e daqui a pouco eles vão, se eles quiserem falar português o tempo inteiro comigo, eles vão falar. Se eles não quiserem, eu já estou mais do que feliz deles me entenderem e deles conhecerem o Brasil e as coisas do Brasil através de mim, através da minha família. Juliana, isso que você está falando me faz lembrar, e é muito importante, porque algumas mães que têm filhos menores do que os seus, embora os seus ainda são pequenos também, 5 e 7 anos, ficam preocupadas de corrigir. Então, e outra coisa, preocupadas que eles possam não aprender, ou que eles falem errado a língua portuguesa, ou que eles misturam o português com o italiano. E a gente tem falado justamente nesse sentido, de tranquilizar essas mães, e a sua fala vem confirmar isso, de que eles têm o tempo deles. É importante que nós continuemos a falar a língua portuguesa com eles em casa. Tem famílias que estabelecem até o horário que devem falar, mas tem famílias que fazem opção, como você, de falar o tempo todo com eles em língua portuguesa, e eles respondem na língua que eles se sentem mais confortáveis para responder. E agora, é importante a gente não ficar preocupado em corrigir, principalmente em falar que ele está falando errado. Não, em momento nenhum, porque ele não está falando errado, ele tá usando os recursos linguísticos que ele tem registrado na memória e que é mais fácil para ele falar naquele momento, ou o italiano, ou a língua portuguesa. E aí eu vou te perguntar uma coisa, seus filhos então transitam pelo italiano, pelo napolitano e pela língua portuguesa. Você e seu marido são bem engajados, né, na comunidade brasileira e participam de muitas atividades, né, que eu sei das festas, dos encontros. Mas, enfim, o que eu queria saber de você era isso. Vocês observam alguma dificuldade
na aquisição da língua italiana pelos seus filhos, vocês usando o napolitano, o italiano e a língua portuguesa? Alguma dificuldade na aquisição da língua italiana ou alguma dificuldade na aprendizagem da língua italiana? Vocês observam se isso influenciou ou não? Não, eu acho que eles é aquilo, eles respondem em italiano e normalmente eu não corrijo, como você mesmo disse, quando eles falam alguma coisa errada, eu não falo nada ou eu passo adiante, mas não dou ênfase no erro deles, ou senão eu repito da forma correta. Mas não fazendo com que eles percebam que tenham errado. Eu acho que o fato da gente falar 3 línguas praticamente dentro de casa, eu acho que para eles é uma coisa normal. No início, o Fabrício, ele misturava um pouco. E até mesmo a maestra falava, ele falou alguma palavra, mas eu acho que devia ser em português essa palavra, porque eu não entendi o que ele quis dizer. Isso logo no início do asilo, do primeiro ano, né, do jardinzinho. Devia ter uns 3, 4 anos, mais ou menos, ele. E eu percebi que ele às vezes misturava. Mas eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso super normal. Quando eu vou para o Brasil, com certeza, eu dou um gás no meu português, às vezes eu esqueço um pouco algumas palavras que eu não utilizo com tanta frequência, mas eu vejo isso super normal. Só que eu acredito que as crianças, elas têm um mecanismo muito mais acelerado que o nosso, no sentido de eles aprendem 3 línguas ao mesmo tempo. E se eu fizer disso de um problema, isso vai ser um problema para eles. Se eu não fizer isso como um problema e deixar com que eles tenham literalmente o espaço deles, o momento deles, eu tenho certeza que a próxima vez que a gente for para o Brasil, eles vão dar uma alavancada no português deles, porque falta essa ida para o Brasil para eles talvez engrenarem na coisa, porque talvez não seja suficiente só eu falar o português. Mas, assim, o fato deles já falarem com a minha família e conversam mesmo. O Fabrício, ele demora um pouco para associar uma coisa com a outra. Às vezes, mama, como se fala isso em português? Eu dou uma ajudinha. Mas ele tenta, ele vai. É como o meu marido. O meu marido, desde o primeiro dia, ele se fez entender no Brasil com o português que ele tinha de capoeira, de música de capoeira. Eu já sou um pouco mais reservada, eu demorei mais de 6 meses para começar a falar o italiano, mas cada um tem o seu momento. E se as pessoas me pressionassem a falar o italiano, eu não falaria o italiano que eu falo hoje, que não é perfeito, mas eu me faço entender. As pessoas me entendem. E se a pessoa fala italiano perfeito comigo, eu consigo falar um italiano muito próximo do perfeito com a pessoa. Aqui em Nápoles tem esse grande problema que eu vejo como um problema, que as pessoas falam muito napolitano, e isso me confunde muito. Mas, enfim, eu não tenho como mudar as pessoas. Então, se as pessoas conseguem falar italiano, e tem muita gente que não tem paciência de falar com estrangeiro em Nápoles. Então, quem tem paciência de falar comigo, com o meu italiano, que eu classifico como muito bom, ótimo. Quem não tem paciência, eu não posso fazer nada. Eu falo com outra pessoa, eu não falo com ninguém, e é isso aí, a vida continua. A gente não pode, eu não vou me estressar por isso. Juliana, você falou aí, né, que os seus filhos mantêm esse vínculo com a sua família no Brasil e falam com a avó, com os tios. E o seu marido também fala a língua portuguesa e você também. Então, como você disse, ele é uma segunda referência em língua portuguesa para os seus filhos.
Mas aqui na Itália, vocês participam também, vocês são bem engajados na comunidade brasileira aqui na Itália, não é? Vocês participam de festas, e os seus filhos também, não é isso? Sim, quando a gente consegue ir, com certeza a gente vai. Eles gostam, porque eu acho que a coisa se confirma para eles. É uma confirmação daquilo que eles já conhecem um pouco através de mim. Quando nós fomos no São João, eles já conheciam algumas musiquinhas, eu já tinha mostrado para eles o que era a festa junina, e por aí vai. Ah, eles conhecem, eles gostam de participar. E eles convivem com outras crianças, filhas de brasileiras ou brasileiros aqui em Nápoles? Eles convivem, eles se encontram com os filhos de brasileiros quando a gente consegue ir aos encontros. E eu Uhum. percebi que algumas crianças falam muito bem o português, já outras crianças falam o italiano. Então, mas eles se comunicam como eles se sentem mais à vontade, obviamente. Isso. Bom, Juliana, nós estamos encerrando. Eu queria só fazer algumas considerações e depois eu passo para você. Mas o que você falou me remeteu a uma fala aqui, a uma coisa que a gente sempre fala. O seu marido, ele sente-se culturalmente ligado à língua portuguesa, pelo seu depoimento. Ele Uhum. valoriza esse sentimento de identificação com a comunidade brasileira, pela capoeira, pela música, pela gastronomia. E como você disse, os seus filhos estão crescendo num ambiente, em casa, um ambiente trilingüe, e num ambiente multicultural, porque é um ambiente da Itália, de Nápoles, do Brasil, e um ambiente com outras crianças com as quais eles convivem, e que podem ser de outra nacionalidade. Então, mais do que bilíngue, a gente fala que nós estamos vivendo hoje num mundo plurilíngue. E transitar, como você disse, por esses dois mundos, permite que eles vejam o mundo e as pessoas de maneira mais ampla, que eles sejam mais tolerantes com a diversidade, tanto linguística quanto cultural, com as diferenças das pessoas nos seus gostos, no seu jeito de ser. Eles adquirem um repertório rico e diversificado, tanto do vocabulário, que diz respeito ao vocabulário, quanto da cultura dos dois países. Eles ampliam a competência na convivência social, né? E tem uma coisa importante que é a afetividade que eles desenvolvem com a língua de origem, a cultura de origem da mãe, né? E outra coisa, esse ambiente plurilingüe pode abrir oportunidades profissionais para essas crianças no futuro. E eles exercitam, como você falou, a memória, para eles escolherem qual repertório linguístico eles poderão utilizar naquele momento. Então, assim, a sua live foi de grande contribuição. Queria te dizer que a Nádia colocou um comentário antes, mas eu não interrompi que você estava falando, que ela adora escutar você falar. Você falar é melodia para os ouvidos dela. E aí eu queria te pedir, assim, em um minuto, para você fazer suas considerações finais. E te agradecer imensamente. Eu que agradeço mais uma vez. Eu não sei, o que eu gostaria de falar para todas as mães, dar não sei, um conselho, é de fazer com que os filhos, cada uma fazer com que os filhos cresçam, mas de uma maneira muito natural, o que achar de importante fazer para os filhos, eu acho que a gente tem que ser a gente. Eu falei com você no depoimento, eu não seria eu se eu não falasse em português o tempo inteiro com os meus filhos. É importante, é a forma de eu ter o Brasil dentro de mim, dentro da minha casa, de não esquecer, de não esquecer das minhas raízes, de onde que eu vim. Então, eu acho que é fundamental para a gente, enquanto mãe, ter contato com outras mães, trocar experiências, porque às vezes o que aconteceu comigo pode acontecer com você,
Eu acho assim fundamental a gente tirar proveito desses dois países que são maravilhosos. A gente não está no nosso país de origem, mas a gente está num país que pode ser próximo do nosso, basta a gente querer. Verdade. Eu vejo o fato de viajar, de conhecer pessoas novas, eu acho isso extremamente importante, tendo crescer os meus filhos com um pensamento que não importa se você é loiro, é moreno, é isso, é aquilo, não importa, cada um é o que é. E não tem importância nenhuma a cor de pele. E é super importante a gente conhecer e vivenciar e conhecer coisas novas, porque assim a gente fica mais aberto como mente. Então Isso. é crescer. Juliana, infelizmente eu vou ter que te interromper. Tá muito gostoso, mas o Tá nosso bom. tempo. Olha, muito obrigada. Nós Obrigada. esperamos você nos nossos encontros. A Ok. Juliana também trabalha com ornamentação de festa. Só um último momentinho aqui. Festamania.it. Entra para vocês conhecerem o trabalho dela. Juliana, muito obrigada. Um abraço e a gente vai se encontrar em breve nos nossos laboratórios, tá bom? Com Ou em certeza. alguma festa brasileira que estiver por aqui. Um beijo Vai ser grande um para enorme você. prazer. Obrigada. Então, nós Obrigada. agora agradecemos a Juliana e vamos continuar conversando com a outra mãe. É a Luana. Luana, pode entrar, por favor. A Luana é de Salerno, ela tem um filho de 5 anos, ela eu fiz ela é de Paraty, no Rio de Janeiro, lindo Paraty, e a Luana é bem novinha no nosso grupo. Ela participou de 3 encontros com o Matias, 5 anos. Ela ficou sabendo, né, dos laboratórios. Parece que foi pelo Café Literário, que eu me lembrei outro dia, Luana. Foi no Café Literário e ela entrou em contato comigo. Nós nos conhecemos, então, virtualmente, por telefone, por videochamada, pelas plataformas. E a Luana, ela também, antes de morar no Sul, ela morou em outros lugares na Itália. Então, Luana, eu gostaria que você se apresentasse agora e dissesse quanto tempo tem que você está aqui na Itália e onde você morou, com quem você... por que você veio para cá, né? Para a Itália. Vamos contextualizar primeiro. Seja bem-vinda e muito obrigada pela sua participação. Nova não, só coloco penetra no grupo, né? Você não é penetra, muito bem-vinda. Não, eu tenho 20 anos aqui na Itália, cheguei praticamente indecisa em Toscana, mas eu sempre tive, digamos que é destino, né? Eu morava em Paraty, eu sou de Paraty, e era professora, e quando chegava no verão, eu trabalhava numa sorveteria de italiano. Olha, tudo, né? A nossa vida é muito estranha. E nada, aí praticamente eu me perdi um pouco das minhas amigas de adolescente, né? Porque cada um faz um pouco uma vida de lá de cá. E teve um dia que eu falei assim, mas cadê a Beth, né? Encontrei a irmã dessa minha amiga, e me falou que tinha acabado de casar na Itália. Eu falei, nossa, na Itália? E me bateu uma vontade, assim, de visitá-la. E foi aí que eu decidi, digamos, em 6 meses, né, decidi mesmo, de visitá-la, mas com o objetivo de ficar sem ninguém saber. E assim foi, eu liguei para minha amiga, e ela falou, ó, Luana, você me espera que eu tô vindo pro Brasil e a gente vai juntas. E nisso, a minha decisão foi assim, muito rápida, porque se eu tivesse que pensar muito, eu não iria, né? Sim. E nada, chegamos em Brasília, né? E ela sempre me explicou, a vida daqui é diferente, você faz professora no Brasil, não vai ser professora na Itália, você vai fazer outros trabalhos, mas eu era muito consciente daquilo que eu queria dentro de mim.
Portanto, que o meu primeiro trabalho na Versilha foi badante. E depois, né, aos pouquinhos, a gente vai começando a conhecer a língua, né, tanta coisa. Eu comecei a trabalhar em outros lugares, mas sempre com a minha amiga, no senso que em Versilha, a gente era em 5 da mesma cidade de Paraty. Então, a gente era uma comunidade, a gente não tinha mais amizade com outras pessoas, era sempre a gente em família, entendeu? Era um almoço a gente, era uma festa. Olha, tem uma, desculpa te interromper, tem uma Aline Marius, disse, oi, Luana. E a Nádia também colocou um comentário. A Luana, mãe do Matia, menino lindo do cabelo vermelho. E praticamente, Maria Rosa, em Versilha, né, como toda cidade de mar, trabalha sempre pouco, né, porque a gente só trabalha no verão, depois a gente fica sem fazer nada. Digamos assim, trabalho só aos pouquinhos, porque eu fiz a badante, mas logo eu decidi que não podia ficar sendo badante sempre, né, porque eu tinha que aprender outras coisas. Foi aí que a minha Miriam conheceu uma italiana que era apaixonada pelo Brasil. E Stefânia falou assim, eu quero uma brasileira no meu lido, não quero uma italiana. Foi aí que eu entrei. Ali que eu comecei a falar bem o italiano e tudo, ela fez meu permisso de seu idioma, sem me conhecer. Ela fez tudo para mim. E a gente é amiga até hoje. E nisso tudo, né, se passaram, digamos, 6, 7 anos em Versilha. Depois eu falei, não posso fazer só estagiária, eu tenho que decidir a minha vida, né? O tempo passa, a gente começa a envelhecer. E aí eu peguei e falei, pensei, né? Orei a Deus. Se o caminho for voltar para o Brasil, me dê esse caminho. Se for para ficar aqui na Itália, me dá o caminho da Itália. Foi aí que eu lembrei da minha ex-patroa, né? Da gelateria italiana em Paraty, que ela fazia sempre estagionaria, a Rímini, no senso que ela morava 6 meses no Brasil, 6 meses a Rímini. Foi aí que eu fui para a Rímini. E ela falou, Luana, eu estou indo em junho para a Rímini. Então, a gente se encontra lá. Nisso, antes, ela já conhecia uma brasileira, mais de 30 anos ali, que é a minha segunda mãe, que eu falo. Aí eu comecei a ter contato com essa brasileira, foi aí que a brasileira falou, você vem e já começa a trabalhar. Então, quer dizer, eu nunca parei, graças a Deus, né? Sim. E o Matia nasceu em Rímini? O Matia nasceu em Rímini? Sim. Foi aí que a minha vida, né, foi uma coisa muito assim, sempre trabalhando, sabe, Mariola? Eu nunca tive tempo de parar para estudar, porque eu trabalhava sempre, né? Eu me sustentava, porque não era muito assim... Tanto é que agora, por exemplo, aí em Salerno, você tem o Delite de Lulu, que faz biscoitos e doces maravilhosos, né? Mas vamos falar do Matia no grupo. Vamos falar do Matia no grupo Brasilidade. Você ficou sabendo dos laboratórios do grupo Brasilidade pelo Café Literário. Nós participamos do Café Literário, eu me apresentei e aí, em off, você entrou em contato comigo. Aí você se interessou em colocar o Matia para participar. Por quê? Mas antes que acaba tudo, porque a história é muito longa, eu gostei muito da Juliana, que a Juliana falou, tá? Eu sempre falei com o Matia, não falo nada em português, nada, desde a minha barriga. Portanto, que quando eu estava grávida, eu gostava de novela, agora eu não tenho tempo de novela, né? Ele já escutava o português da novela. Então, quer dizer, eu não falo nada com o Matia, nem na escola, em nenhum lugar. E ele me responde italiano, porque é como a Juliana falou, é uma coisa normal. Ele se sente mais confortável em responder na língua italiana, mas ele entende tudo que você fala, não é? Tudo. Portanto, que quando eu estou falando as coisas com ele, eu falo, você entendeu? Eu já entendi tudo, mãe, não preciso repetir. Sim. Eu queria destacar a importância da comunidade, do grupo, né, Luana? Porque como que pelo grupo nós conseguimos ter várias informações e vários vínculos. Então, o grupo, os encontros, os eventos para manifestação cultural da herança, da nossa herança brasileira e da herança local, é muito importante, né? Então,
é importante nós mantermos esse vínculo. E aí eu queria saber de você. Nós, por exemplo, nós estabelecemos um vínculo mesmo online, mesmo de forma virtual, não é? Apenas 3 encontros pela telinha, né? O Matia nos via e nos vê. 3 encontros, e ele é uma criança de 5 anos. Então, como que você vê o comportamento do Matia e a aceitação dele em relação às atividades que a gente desenvolveu nesses 3 encontros no laboratório? Ele adora. Ele que fala, mamãe, quando vai ser? Chegou ele, meu Deus, anunciou. Deixa ele junto aí. Quando vai ser a escola em português? Ele mesmo fala. Sim. E ele lembra de tudo, Maria Rosa. A história do livro, esses dias ele estava lá na sala, enroladinho, que não sei o que, bababá. Não esquece de nada. E outra coisa que eu quero lembrar, Matia, é uma coisa séria que eu estou falando com a senhora. Como falou a Juliana, nós estivemos no Brasil 2 anos atrás, Matia tinha 3 anos, né? Ele lá, ele só falava português. Eu fiquei bobada. Ele não falava nada, só com o pai dele ele falava italiano. Tudo. E ele, olha para você ver, e ele tem apertou lá. Bom, ela deve ter saído um pouquinho, mas o que a Luana contou, o Matia, ele é uma criança muito esperta, muito viva, e ele participa ativamente dos nossos encontros. E ele realmente fala bem. Hoje, por exemplo, ela gravou uma música, ele cantando, e algumas palavras que ele esqueceu, ela repetia e ela repetia um pedaço da frase e ele cantava tudo. Estou falando da música, que você repetia um pedaço da frase e ele fala tudo, né, Luana? E outra coisa que ela nos contou, né, que ele fala, quando eles viajaram para o Brasil, que ele viajou de barco com o tio, e que ele desenha o barco. Conta para nós, Luana, da viagem ao Brasil, quando ele viajou com o tio. Então, ele nunca mais... Guarda, gente. Você vai ficar quietinho? Senão a Maria Rosa não vai mais cantar musiquinha para você. É ela que canta a musiquinha. Você não gosta de ver ela cantando a musiquinha? Sim. Ela vai ficar triste com você se você não fazer o bravo. Tá bom, filho? Apaixonou-se por tia Maria Rosa. Então, e eu por ele. A questão é que toda coisa que fala férias, ele tem aquela imagem do Brasil, que quando a gente foi para o Brasil, a gente passeou de barco, e ele lembra tudo. Que o meu irmão pegou ele no colo do barco, e que tinha um siri. Lembra tudo. Eu nem lembrava de siri. E os desenhos, você disse que ele desenha? Desenha, ele desenha o mar, ele desenha tudo. Ele desenha o barco, ele desenha o meu irmão em cima do barco. Essa é a imagem que ele tem de férias. Você me disse que ele desenha também a bandeira do Brasil, quando ele faz esses desenhos. Brava. Obrigada pela memória. Ele desenha a bandeira do Brasil. Qualquer lugar. Na escola, semana passada, ele fez a mesma coisa. Então, ele lá no Brasil, ele não tem sotaque de nada. A minha tia ficou até... Como o português dele era nítido. Sim. Então, a gente percebe, pelo pouco, apesar dos laboratórios serem à distância, a gente percebe realmente que ele tem uma desenvoltura na linguagem e ele tem facilidade para essa aprendizagem. Infelizmente, a gente não aqui, tem as crianças... Né? A outra coisa que eu queria saber... A gente não tem contato com um brasileiro. Eu ia te perguntar isso. Ele tem contato com... Eu ia te dizer... porque hoje é muito natural as crianças, desde pequena, serem imersas num ambiente pluricultural, plurilingüe, multicultural, porque
eles convivem com crianças de outras nacionalidades. O Matia convive com crianças de outras nacionalidades? Sim, um japonês, que é o melhor amigo dele. Uhum. E agora, esse ano, com uma... Acho que era o quê? De Marrocos? Eu acho que sim. Só que ele já vê... Uma impressionante, ele não vê o amigo dele como japonês. Sim. Entendeu? Como outra criança, como assim, se que ele fosse diferente. Mas se ele vê outra criança japonesa, ele fala que aquele é japonês e o amigo dele não é japonês. Eu não entendo por quê. Sim. Aí, uma coisa importante, né, Luana, porque mesmo ele não tendo contato com outras crianças brasileiras, filhas de brasileiros aqui na Itália, mas ele tem contato com a sua família no Brasil. Então, ele estabelece esse vínculo afetivo pela ida lá, e quem não pode ir, pelas chamadas telefônicas, né, que hoje estão mais fáceis, pelas videochamadas. Então, eles, muitas vezes, tem criança que até não fala a língua portuguesa, ela fala assim, eu vou falar com a vovó a língua da vovó, eu vou falar com o titio a língua do titio. Então, é muito normal. E é importante para a gente regar o amor e esse afeto, né, entre esse nosso vínculo familiar. E a importância do grupo, na medida do possível, por exemplo. Para você, Maria Rosa? Pode, claro, deve. Interromper. Antes de conhecê-la, né, no Café Literário, eu tinha muita dificuldade com a Pia, no senso que eu não sabia como agir, os comportamentos dele, né, na escola. É uma professora que falava isso, que falava aquilo outro, e eu já não tinha direção, né? Foi aí que eu encontrei essa menina que falou comigo hoje, ali no Maros, através de um grupo, não sei, não lembro, uma propaganda no YouTube, não sei. E ela foi muito, muito humilde de me aceitar, de pedir meu telefone, e eu posso falar para você, ela me ajudou muito, porque eu não sabia como agir com a tia, né? E sim, ela foi uma pessoa maravilhosa. Luana, você faz assim. Luana, ela falava para mim, você continua falando que eu agindo como você age no Brasil. Portanto, que ela me ajudou a alfabetizar a Matia, como se alfabetiza no Brasil, porque eu estava muito perdida ainda, né? Porque agora é tudo muito mais moderno, tudo muito diferente. E eu agora que estou parando, que eu sempre trabalhei, e ela me ajudou. Eu posso falar que eu agradeço a ela se uma tia lê e escreve, porque ela foi própria uma mão para mim. É isso, então, a gente tem que sempre buscar um apoio e uma ajuda em outras pessoas, porque nós não somos autossuficientes, né? Não. Nós precisamos construir essa rede de apoio. E hoje, com essa questão da pandemia, mesmo à distância, é possível criar essa rede de apoio. Então, o que a gente está querendo é justamente isso, é continuar os nossos encontros para manter a língua de herança e a cultura nossa nos nossos laboratórios, nos nossos encontros, que é o momento em que eles podem conviver em grupo. A Aline colocou aqui, querida esta Luana mesmo, eu gostaria de entender qual é o nível de dificuldade na alfabetização de 2 línguas. Ou Matias ainda não é alfabetizado em italiano? Eu não entendi a pergunta. Não sei se ela está perguntando ou se ela está afirmando. Ou Matias ainda não é alfabetizado em italiano? Não, porque no primeiro ano de elementar ele não é alfabetizado em italiano. Ele está em processo de alfabetização, né? Ele está construindo o seu processo de alfabetização em língua italiana. E, bom, Luana, o que você... Né? Ele já sabe ler e escrever. E ele sabe distinguir as 2 línguas. Ele não se perde. Ele não se perde em nenhum lugar. Não se perde. De verdade. E a gente tem existe todo um processo. Tá respondido. Ela disse, ok.
o que você desejaria mais nesse momento para facilitar a participação de uma tia em grupos que se trabalhe a língua portuguesa? É um pouco impossível, né? Eu não sei que a gente consiga fazer um milagre de conhecer mães aqui em Salerno. Eu não conheço, porque eu tenho pouco tempo no Sul. Eu não conheço quase ninguém. E as mães que eu conheço, as filhas já são grandes, né? Quer dizer, são 4 mães que a filha já tem 12 anos, então não é na mesma idade. Então, eu acharia, sim, eu não sei onde a gente pode caçar a mãe aqui em Salerno. E seria tão bom, porque é nosso país, gente. Por que a gente vai negar isso, né? A nossa cultura é tão linda. Nada como a gente ver nosso filho contando a nossa cultura para o amiguinho, ou então para a professora, né? É. Olha que satisfação. É verdade. Então, desde pequeno, se começa assim, ele agora é pequenininho, mas mais tarde, quando a gente for voltar, quando a gente for no Brasil, né? E aí lá, eu vou falando, né? Vou explicando, vou mostrando. E eu quero, o que eu mais quero na minha vida, um dia, uma manhã, uma vez falar para a professora, ou para os amigos em geral, né? No Brasil é assim, no Brasil tem isso. Agora ele ainda é pequeno, né? Ainda não tem noção, mas agora, sabe, ele já está perguntando certas coisas para mim. Se ele vê uma coisa, ele já pergunta. Uma coisa que ele fala muito, ele falou pro pai dele: pai, não vai lá, porque minha mãe está falando em português e você não entende. Lá é só assunto, ele falou mesmo assim, lá é conversa em português. Não entende. Luana, o que você me disse aí é o seguinte: a gente transmite a nossa língua e a nossa cultura, o que você me disse e a Juliana também, em casa. E o grupo, estar num grupo com crianças que têm alguma identidade, uma delas é a mãe, é uma forma de dar continuidade a um trabalho que vocês já fazem em casa. Então, fora de casa é a continuidade do que vocês já fazem. E estar no grupo é estabelecer vínculos sociais, afetivos, cognitivos. A Juliana Salles disse, pode perguntar sempre para nós de Nápoles. Aqui é cheio de mães com filhos pequenos. E é verdade. E agora você tem também o Grupo Brasilidade, que ele está aqui para ajudar, para contribuir. Não vai, de repente, responder todas as suas dúvidas. Se nós não conseguirmos responder todas as suas dúvidas em relação ao desenvolvimento e à manutenção da língua portuguesa com a tia, a gente vai buscar, né, em outros lugares, mas você pode sempre contar conosco. Aí a Aline disse, talvez seja difícil responder agora por conta deste ano ter sido atípico, mas eu gostaria de saber como é a relação de amizade com os coleguinhas da escola. Por um acaso, escapa alguma palavra em português na sociedade italiana? Se sim, como ele é visto pelos italianos? É uma questão que a gente vai responder. Nós temos 3 minutos só. Luana, você quer responder essa pergunta? Sim, a questão que ele nunca confundiu, só que eu sei que as pessoas aqui do Sul têm esse costume de falar, para a gente falar o italiano. E não é verdade, porque a Arine, que é o norte da Itália, a professora da Mattia, porque ele foi para a escola por 9 meses, falou, senhora, continua falando a tua língua. Nunca fala italiano. Nunca fala com teu filho italiano. E eu segui o caminho dela. E assim eu continuo. Não é verdade. Sim. E pode escapar, sim. Às vezes, é o que a Aline está dizendo o seguinte, que até as pessoas nascidas no Brasil e que moram fora do Brasil, por exemplo, você que tem mais de 20 anos, pessoas que estão há 17, 10 anos, a gente conversa com elas, nós como educadoras, a gente percebe, os próprios adultos misturam, eles inserem, estão conversando e eles inserem uma palavra da língua italiana no meio da língua portuguesa, é muito comum acontecer. E, igual você respondeu aí também, existe a discriminação? Pode existir, porque a maioria das escolas, infelizmente, pela experiência que eu tenho visto,
aqui no meu canto, no meu espaço aqui, não estão preparadas para trabalhar com a riqueza dessa, né, dessa plurilinguagem, não estão preparadas para isso. E aí, o que eu queria, né, para a gente falar um pouquinho aqui, Luana, é que o Luan, ele é um falante da língua dele. Quem é Luan? Luan não, é Luana, o Matia. Luana Matia. Ele é um falante da língua de herança. E ele estabelece uma relação afetiva, porque ele desenvolve esse sentimento de pertencimento com a língua e com a cultura. Porque isso faz parte da identidade cultural dele. E as palavras da língua de herança, respondendo a Aline aqui, elas são corpóreas e afetivas. E elas são processadas por canais afetivos. Tem um autor, Dantas e Pavilenque, que diz isso. E ela é uma língua do afeto. Por isso que é importante cantar músicas, contar histórias, declamar poesias, brincar, desenhar, fazer teatro, porque ela é a língua do afeto, porque ela é a língua que você vai contar, né? É importante que as mães contem para os seus filhos, eu estou falando mães porque nossa live é das mães, que elas contem para os seus filhos como era a sua infância no Brasil, que amizades ela tinha, que brincadeiras ela fazia, para que eles conheçam a sua origem, né? Para que eles valorizem essa sua origem. A Juliana colocou, comigo foi diferente. A maestra falou para eu falar em italiano, mas todos os pediatras sempre falaram para eu nunca deixar de falar em português. Isso. E aí a gente sabe para terminar. Oi? Sabe o que eu faço com a tia? Antes de sempre, Pai Nosso, desde quando é pequenininha. E quando eu esqueço ele, mamãe, vamos orar. Viu? Eu falo para você, desde quando ele é bebê. E agora é ele que ora. É a língua do afeto. É muito importante. Muito. Sim, isso. Muito importante. Isso. Então, a língua de herança é a língua do afeto. Luana, nós temos 1 minuto. Luana, nós temos 1 minuto. Você quer fazer alguma consideração final? Sim, a consideração final que está me servindo muito. E eu peço só a colaboração de vocês, de me ajudar em alguma coisa, assim, que eu quase não olho o celular, né? Mas vocês podem me dar uma ligadinha rapidinho e eu tenho certeza que a gente vai conseguir se encontrar. Eu preciso só ajustar aqui uns horários. E obrigada por ter aceitado no grupo. E para mim está servindo muito, 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 muito. E espero outras mães que não estejam ainda, né? Aproveite essa oportunidade, porque vai ser muito rico para o seu filho. Eu vejo isso na minha pele, né? Então, eu tenho como provar. Tem uma prova em casa que Matia, depois que entrou no grupo, tem mais interesse. Por quê? Porque ele vê outras pessoas falando português, outras pessoas lendo a historinha que eu falo. Ele tem uma confirmação através de outras crianças. Então, isso enriquece, né? Isso confirma o que ele sabe, mas tem uma confirmação maior, né? E é prazeroso, é a nossa cultura, gente. A gente não pode negar isso. Luana, muito obrigada a você. Foi um prazer ter você nessa live. É um prazer ter você no nosso grupo Brasilidade, junto com a Matia. Quero agradecer a todas as mães que estiveram presentes hoje, a todas as pessoas que estão nos acompanhando nas redes sociais, e dizer que os nossos laboratórios, as inscrições estão abertas até o dia 14. Apesar de serem laboratórios virtuais, serão bem dinâmicos, nós vamos trabalhar muito o vocabulário, a leitura, a escrita, e o que a gente trabalhar no laboratório, depois, ao longo da semana, nós vamos mandar atividades para eles fazerem em casa, tá? Peninha que acabou, Aline, muito obrigada. Pela participação, pela sua contribuição, quero te conhecer para a gente trocar experiências também, tá? Obrigada, Aline, pela sua participação. Então, lembrando, né, mais uma vez, as inscrições estão abertas, dia 17 é o primeiro encontro, e será bem dinâmico, vocês vão gostar. E todas as lives estão salvas no nosso canal no YouTube. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Um abraço.
Vamos falar a nossa língua, a nossa herança com nossos filhos. Vamos, porque é a coisa maravilhosa, só tem que ganhar. E é uma coisa tão boa saber que teu filho fala 2 línguas. Nossa, né? O italiano. Isso é bom demais, gente. Isso enriquece próprio o nosso filho. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada a você, Luana. Obrigada a todas.